senhores e senhoras parlamentares, povo maranhense, povo brasileiro, deputado Pedro Kizai, deputado Márcio Gerri, deputado Boca Aberta e todos aqueles que ainda nos acompanham nesta sessão no plenário. Senhora presidente, eu queria trazer o tema, mais uma vez, da reforma da Previdência. Quero aproveitar esse tempo precioso nessa tribuna para, mais uma vez, discutir essa questão que é tão importante para o Brasil e para o povo brasileiro no modo geral. Nós estamos enfrentando essa discussão desde o início dessa legislatura. O projeto foi enviado aqui pela Presidência da República, o senhor Bolsonaro, que veio pessoalmente no Congresso entregar esse projeto, e ele já tramita na Casa, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, está na comissão especial sendo analisado, está já nos finalmente dessa análise, discutindo já inclusive o relatório final, com a complementação do voto do relator, que deve acontecer possivelmente nos próximos dias. Dizer que esse projeto, quando chegou aqui, a primeira coisa que nos causou foi uma enorme surpresa, porque o presidente que foi eleito, o senhor Bolsonaro, ele fez propaganda no Brasil inteiro, dizendo que a reforma do Temer, aquela reforma do Temer, Pedro Kizai, e Vossa Excelência acompanhou aqui todo o debate, ele dizia que aquela reforma do Temer era uma reforma criminosa, era uma reforma desumana, e ele percorreu o Brasil fazendo campanha eleitoral com esse discurso. E depois que toma posse, a primeira coisa que ele faz é se apresentar no Congresso Nacional e trazer um projeto pior do que foi apresentado pelo presidente anterior, o senhor Michel Temer. E chegou o projeto, e nós iniciamos o debate, e vimos o quanto era perverso aquele projeto em todos os aspectos. Criava até uma tal de capitalização, que era a privatização da Previdência, a entrega por completo da Previdência para o sistema financeiro, para o mercado financeiro, que é o principal e maior interessado por essa reforma da Previdência aqui. Porque qualquer política pública, ela pode ser ajustada. Muitas das vezes deve ser ajustada. É assim na educação, é assim na saúde, na infraestrutura, na cultura. A Previdência é a mesma coisa. Ela pode ser ajustada, não tem nada que impeça isso. E eu creio até que o sistema previdenciário brasileiro precisa de ajustes. É natural que isso aconteça. E já aconteceram várias reformas nos governos anteriores. Mas o que chegou aqui não é uma reforma, é um desmonte, é uma destruição do sistema público e solidário da Previdência no Brasil, atacando os direitos mais elementares da classe trabalhadora, direitos que foram conquistados com tanta luta nesse país, simplesmente querem jogar na lata do lixo. E é essa a razão que nos faz ter uma posição firme, contrário a este projeto que está aqui. Se querem reforma da Previdência, tem que mandar um outro projeto, porque esse que está aqui não serve. Esse está aqui não resolve os problemas. Esse que está aqui vai piorar a situação da economia brasileira e vai piorar e muito a situação da vida de homens e mulheres nesse país. Porque o que o governo quer é tirar dinheiro da economia. Todo dia a gente ouve o Paulo Guedes, que representa os banqueiros, porque ele é fundador de banco, ele é sócio de banco, o que ele está plantando agora é para colher depois. Esse é o objetivo dele, porque depois que ele deixar de ser ministro, ele volta para o mercado financeiro. E no mercado financeiro ele vai colher tudo que ele está plantando agora. E ele só fala de economizar R$1 trilhão. Essa é a palavra mágica. R$1 trilhão. O que significa R$1 trilhão? É tirar R$1 trilhão da economia. É um dinheiro que vai deixar de circular na economia dos municípios,
dos estados no Brasil inteiro. Tem município que vai quebrar, que não vai aguentar, que não vai suportar tamanha supressão de recursos, porque o que movimenta, sobretudo, os pequenos municípios é esse dinheiro da aposentadoria. Muitos aqui não conhecem a realidade do Brasil, não sabem o que é um município no interior do Maranhão, não sabem o que é um município no Nordeste, não sabem o que é um município lá na região norte do país, ou em outros cantos desse país. Não conhecem a realidade do nosso povo. Pois bem, o que movimenta o comércio nesses municípios, o que movimenta a economia, em grande parte, é o recurso dos benefícios da aposentadoria, da previdência social. Tirem esse dinheiro da economia e você vai ver o impacto negativo que isso proporciona no Brasil inteiro. Porque é óbvio, nós sabemos que existe uma crise no país, mas não se resolve uma crise econômica tirando investimentos, subtraindo recursos que movimentam o comércio, que movimenta a indústria, que faz gerar trabalho e renda, que faz a roda da economia girar. Não é assim. Eu me espanto com os liberais aqui desse Congresso Nacional, porque na cartilha dos liberais, do Keynes, o que se prega é investimentos, é que se mova a economia, e aí está o papel do Estado de fomentar a economia. Fizeram isso nos Estados Unidos da América, que é o maior expoente do capitalismo, na sua maior crise, lá na década de 30 do século passado. Foi assim que os Estados Unidos enfrentou a maior crise da sua história. Foi com investimentos, foi com o Estado presente, foi com o Estado aportando recursos. Aqui não. Os economistas, os liberais chinfrins aqui do Brasil fazem o contrário, querem tirar o dinheiro da economia. Isso vai destruir, né, a nossa economia mais ainda, vai aprofundar a nossa crise, vai gerar mais desemprego e vai diminuir a renda do povo trabalhador brasileiro, além de subtrair direitos fundamentais, como direitos previdenciários. Pois bem, por essa razão central, nós não temos como, de maneira alguma, apoiar essa reforma da Previdência que chegou ao Congresso Nacional. Tem gente que ouve um discurso desse, mas tem que fazer uma reforma, a reforma é necessária. Sim, nós concordamos que tem que fazer reforma, que uma reforma é necessária, mas não essa. Essa que foi apresentada é pura perversidade contra o povo brasileiro. E me espanta um presidente que foi eleito propor medidas como essa. Aliás, se ele tivesse apresentado essas propostas lá na campanha eleitoral, não tinha sido eleito. O povo não elegeria. É por isso, deputado Márcio Gerri, que a popularidade do presidente cai todos os dias. Cada mês, quando se abre uma pesquisa nova, está crescendo, mas como um rabo de cavalo para baixo. Todo mês é isso, é a realidade que a gente está vendo, e as pesquisas estão aí. A de hoje, Datafolha. Pega o Ibope, a mesma coisa. Então, isso é um reflexo direto das medidas prejudiciais ao povo brasileiro que foram adotadas até agora. Nós estamos chegando a 6 meses de governo. E o que a gente pode anunciar de bom, de positivo, de algo que aponte uma perspectiva para o nosso país, que nos dê esperança, pelo menos? Nada, é só confusão, é gente presa em ministério, é cocaína em avião presidencial, é só o que a gente vê, é a família brigando, é ministro sendo demitido, vários ministros já foram demitidos, é só o que a gente vê. E quando manda um projeto para cá, é para tirar direito do trabalhador. Quando manda um projeto para cá, é para liberar armas, transformar o Brasil num faroeste, num bang-bang, vendendo ilusões, como se isso fosse resolver o problema da violência. Não é a solução. Mas nós estamos aqui para debater a questão da Previdência. Queria dizer, senhora presidente, em primeiro lugar, nós temos que combater a propaganda enganosa do governo. O governo tem feito aí, você anda aqui na esplanada dos ministérios, abre todos os sites do governo, todas as TVs
tem propaganda de manhã, de tarde, de noite, dizendo que é preciso fazer a reforma da Previdência. Pois nós temos que combater a propaganda enganosa. Temos que falar aquilo que você não vê na propaganda do governo. Primeira grande propaganda enganosa. O governo diz assim: agora, com a nova Previdência, quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. É uma mentira, deputado Márcio Gerri. É uma redundante mentira, porque se você fizer uma conta simples, uma matemática simples, e verificar que o trabalhador brasileiro agora, para se aposentar, vai ter que contribuir 5 anos a mais, significa que quando você multiplica os 5 anos a mais de contribuição, você vai ter um incremento de contribuição da ordem de 42%. Ou seja, esse 0,5% que ele diminui não compensa o valor que vai ser incrementado pelo tempo de contribuição a mais que cada trabalhador vai ter que fazer para garantir a sua aposentadoria. Portanto, é uma mentira. O trabalhador vai pagar mais e vai ganhar menos, porque o cálculo do benefício já mostrou isso, deputado Pedro Kizai. Já mostrou que todos os trabalhadores vão ter uma redução no valor dos seus benefícios. Depois nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. A segunda propaganda enganosa. Eu vou conceder uma parte para Vossa Excelência, Márcio Gerri, mas só para concluir, a segunda grande propaganda enganosa, a propaganda do combate aos privilégios. Que propaganda negativa é essa? Que mentira tão grande é essa? Porque quando você faz a matemática, faz uma conta simples, pelos números que o próprio governo divulgou, mais de 80% daquilo que o governo quer economizar com a reforma da Previdência vem do regime geral. O regime geral é o regime de quem tem carteira assinada. Quem tem carteira assinada são os trabalhadores que estão aqui na base, aqui mesmo no Congresso Nacional. É o garçom que está ali atrás daquele balcão, é os serviços gerais que está fazendo o asseio dos banheiros, é o porteiro, é o vigilante, é o motorista, é o gari, é o trabalhador rural, é o pedreiro. É essa gente que tem carteira assinada e ganha numa média aí geral de 2 salários mínimos no máximo. Essa é a realidade dessas pessoas. Pois bem, essas pessoas estão no regime geral, é que vão contribuir com mais de 80% daquilo que o governo quer arrecadar na sua economia. Portanto, ele não está combatendo privilégios, ele está tirando dinheiro dos pobres. Tirando dinheiro dos pobres para dar para os ricos e poderosos, que são os donos dos bancos, os grandes beneficiários dessa reforma da Previdência. Vossa Excelência, deputado Márcio Gerri, tem a palavra, lhe concedo uma parte. Deputado Bira do Pindaré, muito obrigado pela possibilidade de cumprimentar aqui por essa exposição tão clara sobre os problemas que temos nessa proposta de reforma da Previdência. O deputado Bira do Pindaré, um companheiro de muitas décadas, a gente tem uma atuação juntos desde o movimento estudantil, senhor presidente, na Universidade Federal do Maranhão, nas pastorais de juventude, enfim, uma pessoa sempre bem posicionado por esse lado esquerdo da vida, por esse lado do coração. E é muito importante vê-lo aqui uma vez mais defendendo uma causa que é a causa do povo trabalhador, e de maneira extremamente eloquente, de maneira extremamente didática até, porque a sua exposição mostra de maneira muito cristalina, muito clara, os erros graves que há na proposta de reforma da Previdência, que à guisa de fazer uma reforma que é de fato, como Vossa Excelência bem assinalou, destruir a Previdência Social brasileira e os princípios da Seguridade Social. Parabéns por vossa clara e muito importante exposição. Obrigado, deputado Márcio Gerri. Agradeço muitíssimo a sua colaboração. Peço para incluir na minha fala o seu aparte e dizer que é uma honra estar aqui com Vossa Excelência no Congresso Nacional, depois de tantos anos de luta, né, desde o movimento estudantil, e a gente vem se encontrar aqui, como sempre, do mesmo lado da história. Senhora Presidente, nesse momento nós estamos na comissão especial analisando um relatório, do deputado Samuel, que já apresentou,
E a apresentação do relatório nos trouxe algumas indicações positivas, eu diria até. Alguns avanços importantes, fruto da luta e do debate aqui no Congresso Nacional e também na sociedade brasileira, porque o povo se mobilizou, o povo foi para as ruas, o povo protestou, o povo revela nas pesquisas que os meios de comunicação não mostram, porque até o Ibope, nas pesquisas do Ibope, diz que a maioria do povo brasileiro é contra essa reforma que está aqui. Até o Ibope está revelando isso nas suas pesquisas. Então, pressionado pela opinião pública e pelo debate de alto nível que a oposição tem feito aqui nesse Congresso Nacional, a sensibilidade do nosso relator acatou algumas sugestões nossas, como, por exemplo, tirar o BPC da proposta, o benefício da prestação continuada, o benefício dos velhinhos, de pessoas pobres, idosas, que não tiveram condição de trabalhar os 15 anos, no mínimo, para se aposentar. Hoje eles têm direito a um benefício a partir dos 65 anos, no caso dos homens, 60 anos no caso das mulheres. Pois bem, a proposta do governo era para acabar com o BPC. E fizeram aqui de tudo para acabar com o BPC. Mas graças ao nosso debate e à força do povo, o BPC está fora do relatório, né, do deputado Samuel Moreira, que é o relator na comissão especial. Conquista nossa, que tem que ser assinalada. Segunda conquista, a capitalização, que o governo tentou de tudo. Paulo Guedes está até hoje com raiva, está zangado, está se roendo por dentro, porque o que ele mais queria era implantar essa famigerada capitalização, que ele foi buscar lá no Chile, quando ele ainda trabalhou no governo Pinochet, na ditadura Pinochet. Ele queria implantar esse modelo falido, que 30 países apenas do mundo adotaram, 18 desistiram, e ele queria trazer aqui para o Brasil, para entregar para os bancos a venda de previdência privada. Graças a Deus e à sensibilidade do relator e à nossa luta no Congresso Nacional e do povo no Brasil inteiro, a capitalização dançou. Está fora do relatório. Mais um ponto positivo e mais uma conquista nossa. Temos a questão dos rurais, mas a questão dos rurais foi apenas parcial, eu diria, deputado Pedro. Não é completo, mas já foi um avanço, a sinalização de não ter os rurais incluídos nessa reforma. Temos agora, na complementação do voto e nos destaques, garantir a plenitude dessa conquista, deixando o direito da aposentadoria dos rurais totalmente escrito e esculpido na Constituição Federal. Essa conquista nós não podemos abrir mão e vamos fazer agora no debate final na comissão e também aqui nesse plenário. Devo assinalar também uma inovação que o relator trouxe, muito importante e que eu considero positivo. Ele trouxe a contribuição social sobre o lucro dos bancos, um incremento de 15% para 20%, algo que não estava na proposta original, que foi apresentado agora e que eu considero extremamente positivo, porque pela primeira vez esse Congresso sinalizou que o andar de cima pode pagar alguma coisa. O andar de cima pode contribuir com alguma coisa em relação a essa crise. E como isso é importante? Porque até hoje, deputada Soraya, só quem paga a conta da crise no Brasil são os pobres. Por que o andar de cima não faz a mesma coisa? Por que não se taxa as grandes fortunas e as grandes riquezas? Por que não se taxa os dividendos e os lucros? Tudo isso está na Constituição. Poderia ser regulado e garantir assim que os ricos dessem a sua cota de colaboração para o equilíbrio das contas no Brasil. Mas eles procuram sempre o caminho mais fácil. Diz que a corda arrebenta do lado mais fraco, né? E eles atacam os trabalhadores. Eu queria trazer aqui, deputado Kizai, a lista dos bilionários do Brasil. Porque quando a gente fala de ricos, tem gente que tem um comércio ali na esquina e pensa que nós estamos falando deles. Não estamos falando dos comerciantes no Brasil, não, dos pequenos, não. Esses não são ricos. Podem até estar bem estabilizados, classe média, mas os ricos estão aqui, ó.
na lista da Forbes, são os bilionários do Brasil, né? E eu vou ler para vocês, deputado Kizai, depois eu lhe concedo uma parte. Vou ler para vocês brevemente. Aqui está, nessa lista, o seu José Safra, tem uma fortuna de 25 bilhões de dólares, não estou falando de reais, ele é dono do Banco Safra. Aqui está o seu Jorge Paulo Lema, tem uma fortuna de 23 bilhões de dólares, é o dono da 3G Capital, da Ambev, das lojas americanas, grandes comércios e indústria no Brasil. Quem aqui não consome os produtos, né, desse homem? Pois ele está aqui na lista dos bilionários do mundo, está entre os 100 maiores bilionários do mundo. Seu Marcel Teles, 10 bilhões de dólares. Seu Eduardo Severin, 10 bilhões de dólares. Seu Carlos Alberto Sicupira, 8,8 bilhões de dólares, tudo banqueiro, dono de banco, de financeiras, né? Seu José João Abdala Filho, 3,4 bilhões de dólares. Seu Abílio Diniz, 3,1 bilhões de dólares. Seu Fernando Moreira Salles, 3 bilhões de dólares. Seu João Moreira Salles, 3 bilhões de dólares. Seu Pedro Moreira Salles, 3 bilhões de dólares. Para ler apenas os 10 mais ricos. Aqui estão apenas os 10 mais ricos. A lista é maior. Então a pergunta que eu faço é: quando esse povo vai ajudar a pagar essa conta? Por que que não taxa essas riquezas, essas fortunas? Aí você vai dizer assim: ah, mas isso é um exagero. Você está querendo atacar esses coitadinhos. Aí eu trago aqui uma matéria de hoje, Pedro Kizai. Essa matéria é de hoje, no site do El País. Herdeira de Disney e cofundador do Facebook podem pagar mais impostos. Estados Unidos da América. Grupo de 19 bilionários assina uma carta aberta em que defende a criação de um imposto federal para os mais ricos. Nos Estados Unidos, que eles tanto amam, que o presidente beija a bandeira americana, eles estão fazendo isso. Os bilionários dos Estados Unidos estão se propondo a pagar impostos, mais impostos, para ajudar o governo americano. E olha que o governo americano é um governo rico, é o país mais poderoso do mundo. Por que que os bilionários aqui do Brasil não fazem o mesmo? Por que que é pecado falar nisso? Por que que ninguém pode tocar nesse assunto? Por que que só querem cobrar dos pobres, dos trabalhadores? É isso que eu não compreendo. E é isso que eu não aceito. Deputado Pedro Kizai, lhe concedo uma parte. Deputado Bira do Pindaré. Seu pronunciamento hoje